Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Alô, senhoras e senhores, estamos chegando, hein? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Você, investidor e investidora que nos acompanha em mais um capítulo de Os 10 Mil Deles. Maio do ano passado, 10 mil reais na bolsa. Combinamos de não aportar, para não manchar aí o rendimento e a performance, para você sempre identificar o quanto que a coisa tá. E os nossos 10 mil, que já foram quase 15 mil, estão agora em exatos 11 mil, rapaz do céu, 160 reais. Isso se a gente congelasse o tempo no fechamento de ontem, porque com o mercado azedo do jeito que está agora, os nossos 11.160 reais já não são mais 11.160 reais. Quis o destino que, de novo, numa quinta-feira, a gente visse o mercado piorar substancialmente. E os ruídos em torno da PEC dos precatórios é a principal razão doméstica e fiscal para esse movimento. Vamos conversar bastante com ele, que é gestor fundamentalista CFA e cuida da estratégia no fundo da Roa Asset Management, que é a gestora pela qual ele exerce a estratégia dos 10 mil, Carlos Castrucci, que não perde a esperança nunca. Fala, Carlão, bem-vindo. Léo, a gente tem que ter esperança sempre aqui, né? Porque com esse mercado tá difícil até manter as esperanças, né? Eu tava pensando aqui agora, eu acho que a gente tem que pensar em mudar a data do programa, né? Para um dia de final de semana, porque a gente só vem aqui para dar notícia ruim, o pessoal não vai gostar mais da gente daqui a pouco. Realmente a coisa não anda muito fácil não às quintas-feiras. Nosso programa é ao vivo, você que nos ouve depois, tá curtindo aí onde quer que seja, mas a gente tá ao vivo na TC Rádio, 3h03 da tarde desse dia 4 de novembro, essa quinta-feira, e a coisa tá azeda. O Ibovespa renovando mínima intradiária na casa dos 102 mil pontos, 102.940 pontos. Claro que isso afeta diretamente a composição da nossa carteira, que tem como principal campo o campo brasileiro, a Bolsa no Brasil, embora cada vez mais diversificada ela esteja. Vamos a alguns dos destaques considerando o fechamento de ontem. Olha, a maior alta foi do Ethereum, 19,4%, dando sequência a um momento muito favorável de outros criptoativos. Klabin acabou recuando 3,8% de quarta-feira passada para ontem e se destacou negativamente. A participação especial do nosso episódio de hoje é com Reinaldo Legrazi, ex-Banco Central. Vamos falar de muita macroeconomia com ele. E é claro, a gente vai passear pelos principais pontos que foram notícia da semana passada para essa e avaliar como está o racional de investimento do Carlos para esta Bolsa Brasileira que segue aprontando com nossos corações. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio deste Reality Cast, que é uma emoção para cada lado. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Bom, a gente vai trazer aqui uns highlights e eu já vou para o que é quente nesta quinta-feira, porque isso está mexendo pra caramba com o clima do Ibovespa, 102.900 pontos agora. Do ponto de vista internacional, Carlão, deixa eu já te colocar para jogo aqui, a semana foi mais curta, né? A gente teve feriado de finados na terça-feira, mercado brasileiro fechado, mas nos Estados Unidos, olha só o que rolou, atividade do setor americano, medida pelos índices de gerentes de suprimentos do ISM, o Instituto de Gestão de Oferta, bateu novo recorde histórico em outubro, com demanda fortalecida pela queda nas contaminações da Covid-19, ainda que esteja prejudicada em função da escassez de componentes que alimenta a pressão inflacionária. É isso, né, irmão? A gente vê um desequilíbrio entre oferta e demanda. Há um choque de oferta pela escassez de alguns componentes importantes, enquanto a demanda está cada vez mais aquecida. O resultado? Inflação. Sim ou não? É isso aí, Léo. Nada mais a acrescentar. Nada a acrescentar. Aliás, falar em recorde, máxima, histórica, impressionante como as bolsas americanas seguem nessa toada. O que você achou da decisão do FONC ontem, mantendo o intervalo de juros dos Estados Unidos entre 0 e 0,25? Não nos surpreende. O que havia mais de expectativa concreta era o cronograma do tapering. Serão 15 bilhões de dólares a menos a cada mês em termos de injeção na economia. Meados de 2022 a gente vai ter o final efetivo dos estímulos. Em linha com o que o mercado imaginava, né, Carlos? Perfeito, Léo. É difícil julgar se foi certo e errado ou errado agora, né? A gente tem que ver como que as coisas evoluem ao longo dos próximos períodos. Mas a decisão veio muito em linha com o que o mercado esperava, sem surpresas. Começa nesse mês, o tapering começa tirando
esses 10 bilhões nas compras do título do Tesouro, mais 5 bilhões em títulos de hipotecas, né, do mercado imobiliário americano. E, a princípio, o mercado digeriu bem, né? Isso Exato. É positivo, assim, porque quanto menos estímulos com o mercado digerindo bem, melhor é a situação para a economia, né? A sustentabilidade do momento positivo para a economia americana de uma forma geral, e isso, claro, que se reflete na economia mundial também. Pois é, tanto digeriu bem que as bolsas americanas seguiram buscando topos históricos pós-FONC. E a gente vê esse movimento, vou até trazer aqui a informação atualizada para você. Se a gente considera agora a bolsa americana, S&P subindo 0,21%, Nasdaq 0,73%, Dow Jones é que está numa correção aí para baixo, recua 0,39%, mas as bolsas americanas seguem bem, obrigado, né? Aqui o Brasil tem outra situação, como a gente sabe. Deixa eu mandar um super abraço pra galera do YouTube. Vocês estão com a gente ou não estão? Manda um alô aí no chat do YouTube pra gente mandar um abraço pra você, família. Todo mundo vai ser lembrado aqui já já o passeio pelos comentários de vocês no chat, tá? Ainda em relação aos destaques internacionais, Minério Qingdao. Você que tá aí em Vale, hein? Ei, coisa boa, hein, bicho? Então, armou a posição pra Vale, tá com lenço na outra mão. E você que surfou CSN? Achava que o balanço ia vir uma maravilha. Não veio. E a coisa tá feia pro campo da mineração como um todo, pelo menos no momento, no curto prazo, até que o minério de ferro se estabilize e tenha uma tendência clara, fica difícil de tatear para onde a coisa vai. Tanto é assim que o preço à vista do minério Qingdao caiu significativamente, chegou a atingir $99 e o contrato futuro atingiu $92. E o petróleo? Hoje teve reunião da OPEP+. Quero ouvir o nosso Carlos Castrucci, porque ele tem as teorias dele também em relação à cotação do Brent. E a gente falava aqui que esse intervalo de 80, $85 parece ser o intervalo mais provável para a commodity do petróleo. Não houve por parte da OPEP+, na reunião de hoje, uma manifestação de que aumentaria a oferta para além do que havia sido contraído. Serão 400 mil barris por dia para dezembro. A cada dia, então, 400 mil barris sendo colocados na prateleira. O mercado chegava a alimentar, sobretudo a pressão dos Estados Unidos, uma expectativa de 800 mil barris por dia. A OPEP foi lá e falou, não, 400 mil. Então, assim, na ponta da oferta, Carlos, não vai ser uma subida capaz de porrar para baixo o preço, a cotação do petróleo, né? Perfeito, Léo. Mais uma vez, é uma decisão que veio em linha com o que se esperava, né? Mas é o que a gente já vem comentando há algum tempo, né? O petróleo também caro demais não é muito positivo para as produtoras de petróleo, porque você tem um estímulo na criação de oferta, né? Mesmo que oferta definitiva. Então, eu imagino que eles estão tentando levar isso aqui meio que no banho-maria, assim, né? Vamos ver se o petróleo continua nesse patamar de 80, 85, mas realmente eu acredito que indo para um patamar ali de 90, acima de 90, aí sim eles devem começar a aumentar a oferta, né, de petróleo para que eles consigam controlar o preço de uma certa forma e desestimular o investimento em novas explorações de petróleo. Aí, highlights da semana para você. Vamos lá falar do Brasil. Ê, Brasil! Ê, Brasil! Este país mexe com o coração do investidor. Eu não tenho dúvida que o coração mais treinado de todo e qualquer investidor no mundo é o coração do investidor brasileiro. Porque, olha, haja emoção e montanha-russa. E aí os investidores de cabelo branco devem olhar para minha fala e falar assim, menino, você tem muito para aprender. Você não sabe o que é esse país. E eu admiro quem viveu já o que esse país já ofereceu para ser vivido. Com inflação galopante, hiperinflação. Quem já investia no país há algum tempo, tem algumas décadas aí, ou mesmo uma década de mercado, já passou por poucas e boas. E tá mais treinado, tá com o couro mais fortalecido para aguentar os trancos. Carlos, o Brasil continua te surpreendendo de vez em quando ou você já está suficientemente treinado? Eu acho que você pode estar o mais treinado que for, o Brasil sempre vai te surpreender no curto prazo, né? Você não consegue entender. No longo a gente sabe que as coisas tendem a convergir para esse valor e aí você começa a ficar um pouco mais tranquilo e calejado. Mas no curto prazo, é o que eu falo, se num dia eu acordar achando que é para comprar, normalmente é para vender. Se eu achar se eu acordar achando que é para vender, normalmente é para comprar. Porque realmente a gente estava, por exemplo, agora, né? A gente estava até ontem com uma situação de indefinição na política e o que leva a crer que a Bolsa continuaria caindo, mas a Bolsa começou a se recuperar e quando sai alguma definição que teoricamente seria bom para o mercado amanheceu bom, né? Por incrível que pareça, aí a gente vê o mercado derretendo aí e caminhando para fechar nas mínimas hoje, né? Então realmente o curto prazo já é difícil e atualmente está mais difícil ainda de se prever. Rapaz, e assim, 2 pontos aí, né? De novo um descolamento, um cenário exterior favorável, o Brasil ficando para trás.
Isso cobra um preço, gente. Tá certo que a correção, quando vier, espera-se, venha com muita força também pra gente correr pelo menos atrás de metade do abismo que se abriu. Agora, tem um outro ponto, né, Carlos? Você bate muito na tecla do médio e longo prazo, e faz sentido, é coerente com a tua perspectiva fundamentalista. Só que o longo prazo é um conjunto de curtos prazos. Então, assim, pro coração do investidor é duro, né? Haja preparo emocional, né? Tem que ter muito preparo emocional e, mais uma vez, saber o que você está comprando, né? Saber quanto vale o que você compra, porque se você não sabe quanto vale o que você compra, você só olha para preço e vê preço só caindo, né? Você fala, bom, isso aqui já não vale mais nada, teoricamente, né? Se só cai, não vale mais nada. E não é bem assim, e aí normalmente nesses momentos a gente acaba tomando as decisões mais equivocadas, né? A gente sempre fala, não tem que comprar barato, vender caro, comprar barato, vender caro. Mas normalmente a gente sempre tende a fazer o oposto se a gente não sabe quanto valem as coisas. Porque quando tá caindo a gente fica desesperado querendo vender, e quando tá subindo demais, naquela euforia, a gente não quer parar de comprar, né? Quer comprar só as coisas que sobem e vender as coisas que caem. E não é assim que a gente vai ganhar dinheiro ao longo do tempo. O Fernandão aqui, o Fernando Pivetta, tá no nosso chat do YouTube e ele lança uma provocação assim legal, né? Ele fala assim, quero ver se buy and hold, quer dizer, comprar e segurar, aguentar essa montanha russa. Ô Fernandão, mas a gente tem aguentado, viu, bicho? Sabe por quê? Esses nossos 10 mil, eles foram aplicados na Bolsa em maio do ano passado, era um momento muito legal de entrar, a Bolsa tava numa baixa e a gente surfou uma onda de alta que praticamente levou esses 10 mil a 15 mil reais. E basicamente isso foi devolvido nos últimos meses ou nas últimas semanas e a gente voltou ao patamar dos 11 mil reais e tivemos que enrijecer o lombo para aguentar a pancada, né? Mas é aquela história, o que nos dá conforto, e aí o gestor dessa dupla aqui é o Carlos, eu sou o jornalista curioso, é que o Carlos entende o valor estimado das companhias e, claro, ele vai ter que ter paciência, ou mais ainda, para que o mercado convirja pouco a pouco preço para valor. Isso custa muito, sobretudo emocionalmente, mas é um desafio que a gente enfrenta todo dia. E quando a gente fala do Brasil, vamos aos últimos temperos. Greve dos caminhoneiros, no oferecimento de a volta dos que não foram, não saiu do papel praticamente. Não teve engajamento algum na segunda-feira, foi mínimo, foi tímido. E a mesma coisa quando tentaram fazer aí uma outra ativação da greve dos caminhoneiros. Então essa foi uma página virada, não afetou. Menos mal pensando no mercado e no funcionamento econômico geral. Aí vem a PEC dos precatórios. E é aqui que a gente vai enfatizar os próximos minutos. Pelo quê? Você já está cansado de saber. Precatórios são dívidas contraídas pelo governo que já foram, assim, transitadas, julgadas e são derrotas para o governo. O governo vai ter que pagar. São dívidas com governos estaduais, são dívidas com prefeituras, são dívidas com pessoas físicas, são dívidas das mais diferentes naturezas. Pois bem, o que é que ficou determinado pela Justiça? Que o pagamento dos precatórios para o orçamento de 2022 vai girar em torno de 89 bilhões de reais. Aí o governo olha para o umbigo e fala, o quê? Se eu manejar 89 bilhões do meu orçamento para pagar precatório, eu vou ficar completamente engessado no ponto de vista orçamentário e eu não consigo viabilizar um monte de política que é muito importante para mim, como o Auxílio Brasil, que, claro, viabilizaria a popularidade para o governo Bolsonaro e para o Centrão, que o acompanham, certo? O bloco do Centrão acompanha esse governo, depende muito também da popularidade para não morrer na mesma barca, não morrer abraçado com alguém que não tem viabilidade eleitoral, entre outros planos e projetos. Então a PEC dos precatórios, ela basicamente foi a arma do governo criada para se abrir espaço orçamentário para 2022. Só que do ponto de vista fiscal, ela tem uma série de problemas. Furo ao teto de gastos, entre outros pontos que a oposição classifica como calote, porque ela não pagaria 89 bilhões em precatórios. Ela limitaria a um eixo específico ali o pagamento dos precatórios e as dívidas que ultrapassarem 66 mil reais ficam para serem pagas depois. Tudo isso foi negociado, o governo precisava de 308 votos para aprovar a PEC, pelo menos em primeiro turno, e conseguiu. Ontem, na madrugada de quinta-feira, conseguiu por 312 votos a 144 aprovar a PEC. O lance é que hoje a aprovação já parece ir pelo ralo, porque o PDT, que foi um dos blocos de oposição que endossaram a PEC, 15 votos favoráveis à PEC dos precatórios, já está acionando o STF para questionar a aprovação da PEC. Ciro Gomes, inclusive, coloca a pré-candidatura dele em suspensão, a menos que o partido reveja o seu posicionamento em torno da proposta de emenda constitucional. Então, basicamente, o cenário que era favorável para uma aprovação para o governo começa a se perder.
E aí, aquilo que já estava embaralhado fica ainda mais embaralhado e o cenário de escuridão para o mercado só se acentua. É um pouco dessa novela que deixa a questão fiscal brasileira muito ruim. E veja, eu não estou dizendo que a PEC dos precatórios aprovada resolveria a questão fiscal. Não, longe disso, porque já vai haver um rombo ao teto de gastos, um desrespeito a esse gatilho de proteção fiscal do país. Mas pelo menos com a aprovação, o mercado consegue ver o tamanho do buraco. Agora, do jeito que a coisa tá e volta, pode ser que sejam acionados planos Bs ou Cs, para que se viabilize o pagamento de Auxílio Brasil, entre outras pautas que são, do ponto de vista eleitoral, muito caras ao governo Bolsonaro. É um festival de idas e vindas que compromete a previsibilidade do país. E aí você vê o reflexo no dólar. Sabe o tal do dólar, que chegou a cair hoje mais de 0,60%? Então, agora está subindo 1,14%. R$ 5,64. E o Ibovespa está ali no limite dos 103 mil pontos. Mais barato impossível. É complicado, hein, Carlos? Léo, assim, não tem jeito, né? No curto prazo, o que tá fazendo preço é Brasília e volta aquela máxima, o mercado não tem medo de crise, ele não tem medo de risco fiscal, ele tem medo de escuro e a gente continua no escuro, aí o mercado continua estressado, a gente tá no escuro também com relação à eleição, a eleição se aproximando, e isso tudo vai trazendo um estresse e vai cada vez mais o cenário macro contaminando a precificação dos ativos, né? A gente vê que quase que a totalidade da queda dos ativos até agora foi por conta de macro, né? E muito pouco ou nada da questão micro das empresas especificamente. E aí, de novo, eu volto na tecla, né? Se você está comprando uma empresa porque você acredita que ela vai conseguir entregar resultados positivos ao longo do tempo, eu estou falando de lucros da empresa, de fluxos de caixa da empresa, ela vai atravessar ciclos positivos e ciclos negativos macroeconômicos, né? Agora a gente está num ciclo negativo a princípio, que pode não, mas que com certeza vai virar um ciclo positivo em algum momento. Se é no ano que vem, se é daqui a 2 anos, se é daqui a 3 anos, eu não sei dizer. Mas conforme esse ciclo melhora e a empresa continua entregando seus fundamentos, uma hora o preço converge para o valor, né? Mas no curto prazo realmente está muito difícil, né? Depender de Brasília dá um pouco de tristeza até. Olha, com certeza, não tem sido fácil não depender de Brasília nos últimos tempos, sobretudo, em especial. Mas é como diz o mestre Beida. Já ouviu aquela história, não? Olha lá, ó. É melhor acender uma vela e rezar aí, porque do jeito que tá a coisa... Olha, ó o barulho. E cai. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Agora, ó. Pois é. Por isso que ter jogo de cintura faz diferença. É o caso do Pensando Sobre, que diz: impossível se preocupar. Festa dos 100 mil é logo ali. Tá ansioso para ir às compras? O @Pensando Sobre aqui sempre participa com a gente. Um abração pro Rodrigo Schmidt. Ele diz: não diz que é impossível cair, mas... porque vai lá e cai mais. E de fato, Rodrigo, é difícil cravar fundo na Bolsa Brasileira. E o Fernando Pivetta, pra gente fechar esse bloco, ele passa por aqui e diz: o emocional é o problema. A grande maioria não sabe o preço do que tá comprando. Bem em linha com o que você falou, Carlos. Aí o cidadão vê 100 mil virar 50 mil, ele vende, sai correndo e nunca mais quer ouvir falar de bolsa. Mas se ele soubesse o valor efetivo que as coisas que ele tem na mão tem, aí seria uma postura diferente. Valeu, Fernando, valeu Pensando, valeu Rodrigo Schmidt e valeu a todos vocês que participam com a gente. Continuem conosco no próximo bloco. Vem aí um convidado mais que especial. Reinaldo Legrazzi, ex-Banco Central, vai falar sobre macroeconomia e ruídos fiscais, que são aqueles que vêm dando o tom para a Bolsa Brasileira. A gente volta em instantes com os 10 mil deles, não sai daí! Este é o podcast Os 10 Mil Deles, o reality que faz o seu tempo render. Estamos de volta com esta trilha que combina com uma bolsa a 200 mil pontos. Mas nem tudo terás. Já diria um dos mais conhecidos provérbios da humanidade, certo? Tudo não terás. Pois é, então aguardamos a Bolsa responder. Porque agora, ó, a gente vai ter uma conversa super especial no nossos 10 mil deles. A gente tem o prazer de receber o Reinaldo Legrazzi, que é sócio da Panambi Capital. Ele vai conversar com a gente sobre macroeconomia, sobre oportunidades. Tanto, ó, para você que está nos acompanhando aí no
Station do UTC, quanto para o Rodrigo Schmidt, para o Renan Bastos, para o Vitor, toda essa galera que está aqui no chat do YouTube fazendo este programa acontecer. Então, Reinaldo, que privilégio nosso poder contar com uma voz tão relevante e experiente como a sua para falar de um dos momentos mais delicados vividos pela Bolsa Brasileira nos últimos tempos. Obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vindo aos 10 mil deles. Tudo bem? Rapaz, a imagem do Reinaldo deu uma travada aqui. Tá parecendo a bolsa aqui, bicho. Deu uma escorregada para baixo. Ele tava conosco até o último segundo, com o sinal pleno. Mas quando foi dizer alô, infelizmente o sinal deu uma travada. Então daqui a pouquinho a gente vai tentar reconectar com o Reinaldo Legrazi, que vai falar muito de macroeconomia. Carlos, resgata pra galera aí o teu racional sobre o Copom, que eu lembro que foi um dos pontos altos do nosso último programa. O Copom se reuniu na semana passada e entendeu que precisava elevar a taxa Selic em 150 pontos base. 150 pontos base. Pois bem, levou a Selic para 7,25% e já contratou mais 150 pontos base para o próximo encontro a acontecer em dezembro. Nós vamos para 9,25% de Selic. O Reinaldo Legrazi, que me parece já está acompanhando aqui, consegue nos ouvir melhor agora, ele entende o que dessa decisão por parte do Copom, essa elevação? O Copom está correndo atrás do rabo, estamos atrás da curva. Reinaldo, bem-vindo ao nosso podcast. Bem, advogado, prazer em vê-los, prazer estar aqui, como sempre. A inflação andou demais, né? A inflação esse ano vai ser 9,50, com um pequeno viés de alta ainda, pode ser que chegue próximo de 10%, e para o ano que vem a inflação é de 5 com viés de alta também, 5, 5,5%, e dependendo do que acontecer ela pode descolar. Então o Selic tinha que subir, demorou um pouco para subir, o Banco Central, o Copom tinha lá algumas leituras de que commodities podia ceder, mas isso não aconteceu. Então, tem que subir um pouco mais o juro. Eu acho que o movimento foi correto, acho que 150 foi a dose certa, a dose que fez o mercado reagir sem exagero, sem desespero, e agora as próximas toadas devem ser de 150 também. Você que está chegando agora, é um baita privilégio contar com o Reinaldo. E eu gostaria, Reinaldo, para os desavisados de plantão, que você resumisse aí rapidamente um pouco da tua trajetória, até a camisa do Banco Central. Você já vestiu e sabe com propriedade discorrer sobre política monetária e enxergar o macro. Conta um pouquinho aí da sua trajetória e também da Panambi Capital, que eu sei que faz um belo trabalho. Legal. Eu trabalhei 20 anos no Lloyds, aqui em São Paulo. O Lloyds Bank era um banco inglês, que foi vendido aqui no Brasil, foi vendido para a HSBC, ainda existe lá, é o maior banco inglês. E depois desses 20 anos na tesouraria, eu fui para a indústria de gestão. Então, eu já estou na indústria de gestão há bastante tempo também. Já tive assets independentes. Passei alguns anos na asset do Bradesco, na Bram. E depois fui para a diretoria de política monetária do Banco Central. Na diretoria de política monetária, eu cuidava da liquidez em moeda local, das reservas internacionais e também da posição em câmbio. Então, os leilões de câmbio, a política cambial também ficava sob minha responsabilidade. Foi um período bem intenso. E, realmente, política monetária, assim, não é uma ciência exata, é uma ciência ainda no início das suas pesquisas. Você pensar assim, faz 50 anos que o padrão ouro acabou, a moeda tá realmente livre, faz 30 anos que tem modelo de inflation targeting, isso com perspectiva histórica é curto. E no mundo inteiro os experimentos de política monetária são muito acompanhados, tem muita angústia, muita ansiedade sobre como é que essas coisas funcionam. Então é natural ter umas escorregadas de vez em quando. Não, isso acontece. O Reinaldo, sobretudo, é fantástico você dizer, né? Não é uma ciência exata, sobretudo no Brasil, né? Porque você planeja a política monetária, você tem ali a meta, poxa, a inflação, vou tentar lutar pelo pleno emprego, são aqueles pontos que vão norteando a decisão da política monetária, mas tem uma coisa chamada Brasília. Como é que você tem visto esses últimos ruídos, esses imbrólios fiscais nos quais o Brasil tem se metido recentemente, hein? A política econômica brasileira não está adequada. Vou resumir assim, não está adequado.
E o fiscal, eu até vi na televisão esses dias, a política monetária é refém da fiscal. Mas sempre foi assim. Refém talvez não seja a adesão, mas a política econômica ela é baseada na política estabelecida, como no funcionamento do governo. E a política econômica no Brasil não está adequada. A gente teve uma demanda adiada durante muito tempo durante a pandemia, e quando a economia se abriu, tinha muito gargalo. E esses gargalos, com o novo hábito de consumo, está fazendo com que os preços subam de uma maneira muito desequilibrada. E agora era uma hora de fazer uma política adequada a esse momento. E, ao invés disso, no Brasil, a gente tá mantendo a liquidez muito solta. O fiscal está muito relaxado. E aí a política monetária tem que ser contrastada. Não tem muito jeito. Vai fazer com que o país cresça menos nos próximos anos. O ano que vem vai crescer aí em torno de 0,5%, alguma coisa assim. E para 23 também não está contratado um crescimento muito alto. Então, no ambiente de inflação que precisa ser combatida e um crescimento econômico fraco. Quer dizer, no seu racional fica claro que o governo deveria ter mais alteridade fiscal, ser mais austero em relação a esse campo, cuidar melhor dos gastos públicos, e de fato não é o que a gente tem visto com esse desapego ao teto de gastos que tem basicamente justificado toda essa percepção de risco acentuada que se traduz numa curva de juros muito para cima, inclinada, assim como bolsa para baixo. Vamos começar ou a esquentar a conversa mais aqui, Carlos, porque dá para a gente aproveitar bem a experiência do Reinaldo a nosso favor aqui. Perfeito. Reinaldo, primeiro é um prazer estar falando aqui com você. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui para participar de Os 10 Mil deles. Eu vou começar fazendo perguntas de política monetária mesmo. E aí eu vou separar aqui em duas questões, tá? A primeira questão referente à política monetária é, assim, para onde você vê a política monetária do Brasil caminhando nesse ciclo contracionista? Até onde você acha que a política monetária vai, a taxa de juros vai? Isso é para onde você acha, e depois a segunda pergunta é para onde você acha que deveria ir, né? Como você acha que a política monetária deveria seguir nos próximos anos? Tá legal, prazer te ver, Carlos, obrigado pelo convite. Que eu entendo que o pace de 150 bips de alta de juros por reunião do comitê é adequado. E eu acho que é assim que o Banco Central vai levar. Eu tenho a impressão que essa taxa vai até 11,5, aí na reunião de março, segunda reunião do ano, e depois fica durante um bom tempo nesse patamar de 11, 11,5. Então, isso é o que me parece adequado, e eu tenho a impressão que o Copom está caminhando para isso. Com uma taxa de 11, 11,5, vai ser possível ter uma inflação ano que vem em torno de 5%, talvez um pouco mais baixo, mas acho que 5%. E para 23, aí a inflação pode declinar para 3,5%, e aí já fica na meta estabelecida. A perspectiva de Reinaldo Legrazi. Sim, estamos conversando com ele, que é sócio da Panambi Capital e está nos ajudando a entender melhor o cenário macroeconômico. Agora, vamos falar também de perspectivas mundiais. A gente sabe que a pandemia impôs um excesso de liquidez, sem o qual as economias mundo adentro possivelmente teriam sofrido muito mais do que sofreram. E agora é aquele dilema: existe pressão inflacionária, qual o ritmo ideal da subida dos juros, etc. Como é que o Reinaldo enxerga este ponto específico do combate à pressão inflacionária global e a maneira como, sobretudo, Europa e Estados Unidos têm manejado as suas políticas monetárias de modo a fazer uma transição e uma elevação dos juros lenta, gradual e precisa? Legal, ó. No cenário internacional não é muito diferente do local. A proporção é que é diferente. Tínhamos a demanda adiada em função da pandemia. No pós-vacinação, nós temos essa demanda vindo ao mercado. Por que eu estou usando o termo demanda adiada? Em geral, se usa demanda reprimida. Mas a demanda reprimida, quando você quer consumir, não tem dinheiro. A demanda, sim, todo mundo queria consumir, tinha dinheiro e não conseguia. Agora, no pós-vacinação, a turma vai para a rua. Aí vem a demanda adiada junto com mudanças de hábitos de consumo. Isso foi muito forte no mundo inteiro.
com mudança de hábitos de consumo, trouxe gargalos na oferta de bens e serviços. Então, toda a população quis mais celular, mais computador, mais laptop, mais carro, e tudo isso usa chip. Mas chip acabou. Então, até carro, há 5 anos no Brasil, se você olhar 5 anos atrás, a gente falava em transporte público, evolução. Agora não, teve um revés. Todo mundo quer seu carro porque coisa da pandemia, o contato. Então teve uma grande mudança de hábito. No mundo, está tendo esse choque de uma forte demanda e gargalos na oferta. É a tal da economia da escassez. E a inflação está subindo forte. Estados Unidos para 4%, 5%, depende do core, o que é core, né? 4%, 5% contra uma meta de 2%. É muito ruim? Muito ruim. Há anos a gente tem inflação muito baixa no mundo. Tem uma inflação um pouco mais alta. É transitória? É transitória. Eu entendo que é transitória, um pouco mais longa do que estava sendo colocado no preço, mas não tem problema. Precisa de inflação, porque a inflação ela serve como um amortecedor do processo social, econômico-social. Quando uma indústria perde um pouco de competitividade, a inflação come um pouco da renda e baixa a remuneração desse setor ou dessa economia, desse país. E com isso, o equilíbrio é mais fácil do que você fazer revisão salarial. Então, a inflação é importante para dar um equilíbrio na economia. E a inflação está sendo baixa no mundo desenvolvido em particular, há muito tempo. Isso é muito ruim. Sim. Então agora você tem um pouco de inflação, não tem problema. Vai a 4, cede, em 1, 2 anos está lá próximo de 2, tanto é que se você olhar a margem dos Estados Unidos está alta, mas está em 3%. Então acho que está ok. Estados Unidos está mais avançado, a política monetária lá vai ser mais forte, mais contracionista, mais rápida. A Europa está um pouco mais lenta, está dizendo que só vai começar depois. A Inglaterra está numa situação muito delicada, lá tem muito problema, é uma conversa mais longa. E assim, a China também está indo bem, está mudando a matriz de crescimento, traz uma dúvida para o mercado. As empresas de tecnologia lá sofreram muito, empresas de educação, tecnologia e real estate, em função dessa intenção de menor desigualdade na sociedade, mas está indo bem. Então a China também cresce bem, apesar da gente tá de olho lá, porque esse cenário lá a gente não consegue ter muita visibilidade, a gente tem que esperar os dados reais. Então no mundo eu vejo isso, a política monetária é uma normalização de juros, chegando, mas com um cenário de inflação lá mais tranquilo do que aqui. Ô, Reinaldo, fica muito claro então o cenário que o seu racional traça para a gente. Os problemas do ponto de vista monetário e fiscal que o Brasil vai ter que manejar e a característica da estratégia e do tabuleiro geopolítico mundial acerca da pressão inflacionária e da maneira como o mundo está tentando resolver a parada, até de um jeito, na sua percepção, adequado. Você entende que a inflação nesse patamar ela é temporária e aceitável diante de tudo que ocorreu. Beleza. Então temos um cenário na mesa. Agora a pergunta que eu te faço é, com esse cenário na mesa, como é que vocês da Panambi Capital estão fazendo para nadar nessas águas? Qual o critério ou quais os ingredientes que têm sido usados por vocês para orientar o olhar, para compor racional de investimento? Como é que vocês têm orientado os clientes de vocês? Por onde o investidor pode se proteger e aproveitar oportunidades nesse contexto que a gente desenhou nos últimos minutos aqui da entrevista? Legal. A Panambi é uma casa de fundos multimercado que opera juros, moeda, commodities e renda variável. Nós operamos bastante renda variável. Nesses últimos meses, em particular nesses últimos 2, 3 meses, nós tivemos uma posição tomada em juros já bastante forte no mundo, porque nós estamos num cenário de economia forte no mundo e normalização de juros. No Brasil, além disso, nós temos um processo inflacionário forte. Então, nas carteiras dos fundos multimercado, nós temos uma posição de normalização de juros, ou seja, posição tomada em juros ao redor do mundo, principalmente Estados Unidos e Brasil, que é algo mais próximo nosso. A gente não opera países muito distantes.
A moeda também é uma moeda, o real foi uma moeda que estava aí na casa 5,20, 5,30, parecia um pouco valorizada demais para o cenário de tensão. Eu diria que até hoje, no 5 ainda parece que tem um espaço para desvalorizar um pouco mais frente a tudo que está acontecendo. E na renda variável, nós fazemos uma carteira contra o índice. Tínhamos uma carteira contra, mas quando nós mudamos o nosso call para os ativos brasileiros, nós vendemos o índice e temos uma carteira comprada. Uma carteira que nós carregamos um pouco mais de banco há poucas semanas atrás, porque tinha desvalorizado demais e é um pouco mais de velho e tudo mais. Parece que fazia sentido. Agora estava até ensaiando uma mudança de velho para growth, né? Estava tendo um rotation de novo. Então compramos alguns papéis de crescimento, compramos um papel do TC também, compramos um papel a semana passada a 5,80, compramos mais TC hoje de manhã a 6,50, agora a bolsa caiu, mas então estava tendo um movimento para growth, então nós acompanhamos um pouco esse mercado no dia a dia. Então tem uma estrutural de médio e longo prazo, que ativos brasileiros vão performar pior que ativos internacionais. Então, nossa tendência é estar mais investido em ativos internacionais, tomado em taxa internacional e vendido em Brasil. É claro que esses movimentos, você tem que medir muito. A Bolsa caiu 25% nesses últimos meses, 2, 3 meses. O juro subiu em 15 dias de outubro, 250 bips. Olha, eu não me lembro de ter subido 250 bips desde que acabou a hiperinflação no Brasil, desde lá 2002. 2002 sim, aí é outra história. Mas 250 bips em 15 dias é muita coisa. Então você tem que tomar cuidado que o ativo continua ruim, mas os preços mudaram de lugar. Então hoje nós temos uma posição bem menor, o nosso fundo multimercado reduziu muito o risco, estamos assistindo um pouco. Ontem teve a questão da PEC. O mercado ia aprovar a PEC, que é muito ruim, queria aprovar a PEC para melhorar. Puxa vida, com medo de que sem a PEC podia ser pior. Né? Um cenário ruim. Então, assim, ativo brasileiro está ruim, mas já teve um grande ajuste de preço, tem que refletir um pouco. Então, no fundo, nós operamos vários mercados e mesclamos um pouco. Então, nós estávamos tomado em juro Brasil, estávamos vendido em bolsa, agora nós zeramos a posição em juro. A posição de bolsa ainda está um pouco indefinido se a gente está mais vendido ou não, mas estamos comprando papéis um pouco mais de risco, papel de um pouco mais de crescimento, porque a taxa de juros de longo prazo no Brasil meio que parou de subir. Então, isso pode ser que seja um call. Então, a Panambi é isso. Casa de fundos multimercado consegue navegar em qualquer cenário, de vez em quando sofre e de vez em quando também ganha no net, a gente é ganhador. Perfeito, Reinaldo. Obrigado pela explanação aí, ótima. E assim, para a gente ficou bem claro então que a gente está vendo um cenário de inflação alta, de juros altos e câmbio pressionado aqui quando a gente fala de Brasil. O que eu queria saber de você é como que vocês estão enxergando os potenciais gatilhos para uma normalização desse cenário, né? Para uma melhora no cenário de inflação, câmbio e juros e, por consequência, de bolsa brasileira. Vocês enxergam alguns gatilhos que podem mudar o cenário e quais são os mais prováveis para você? Olha, o pano de fundo global é muito bom, porque o crescimento econômico está bom, diminui um pouco na margem. Se a gente olhar os indicadores de sentimento das economias avançadas, elas caíram um pouquinho. Então, o mercado está com um crescimento um pouco menor do que estava há 3 meses. Mas ainda é bom. Fala Estados Unidos crescer 4, Europa crescer 5, tá bom demais. China 5, tá bom. Então, esse pano de fundo para o Brasil tá bom, a gente vai conseguir continuar exportando nossos produtos e tudo mais. Do ponto de vista interno, nós temos duro pela frente. Ano eleitoral, nós estamos entrando com um fiscal muito ruim, com inflação pressionada, uma expectativa de crescimento econômico pouco acima de 0 ou 0. Não é um cenário bom, é um cenário muito difícil. Gatilho para melhorar o Brasil vai ser daqui a um ano. Vai ser difícil. Então, nesse período, nós vamos ter que avaliar um pouco essa história do preço do ativo versus a qualidade do ativo. É difícil avaliar quando o cenário é muito duro como esse que a gente está enfrentando, com baixa visibilidade, você tem noção do preço do ativo. Então vai ser um ano assim, um olho no peixe e um olho no gato.
E haja olho, viu? Para não deixar passar nada. Grande Reinaldo Legrazi. Aqui eu quero agradecer muito por ter batido esse papo conosco. Foi um valioso tempo aqui para a gente entregar um conteúdo interessante para o ouvinte num cenário tão desafiador para quem estava comprado, mas um cenário que pode se traduzir como boa oportunidade para quem estava com o caixa ali esperando a possibilidade, a oportunidade de pintar. Reinaldo, um grande abraço para você. Até uma próxima ocasião aqui nos 10 mil deles ou em outro programa da TC Rádio. Ok, obrigado. Um abraço para vocês. Abraço, Carlos. Valeu, Reinaldo. Um abraço e obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Muito bem, agora são 3 horas e 45 minutos. Carlos, no chat do YouTube, a galera está desabafando aqui, quer ver só? Deixa eu ver, o Pensando Sobre, vai seguir pro abismo e dá uma risada aqui, ó. O Premium, @Premium Taxi, tá dizendo: para Bradesco, Itaú, Ambev, Vale, por exemplo, é muito difícil dobrar de tamanho, mas é tranquilamente razoável comprá-las pela metade do preço quando a bolsa cai muito. De fato, dobrar de tamanho é praticamente impossível porque já são empresas muito grandes, são empresas de valor, são as chamadas velho. Mas esse racional que ele coloca aqui faz sentido, não? Nossa, qual que é o nome do Então, ouvinte? o arroba é o @Premium Taxi. Parabéns, acho que assim, uma bela colocação, né? Não necessariamente o valor precisa aumentar para a empresa ser um bom investimento. O que a gente vê nesses casos, principalmente os bancos, para mim agora, na minha visão, é justamente isso. O banco não vai valer mais do que 300 bilhões, no caso de um Bradesco da vida. Mas ele está custando 150, entendeu? Então é exatamente esse racional. Parabéns, muito bom. É isso, ó. Para um Bradesco, Itaú, Ambev, Vale, é muito difícil dobrar de tamanho, mas é tranquilamente razoável comprá-las pela metade do preço quando a bolsa cai muito. Ó, outra pergunta aqui, ó. Carlos, investir forte no Brasil com a bolsa realizando não é a melhor opção no momento? Porque de fato ela tá barata, né? Assim, aí depende muito do seu apetite pro risco e pro seu horizonte de investimento. Eu até vou abrir um pouco aqui Isso que eu ia perguntar. da gestão, né? A gente chegou a ter por algum momento ali mais ou menos 20% da carteira em empresas do exterior, né, americanas, e 80% da carteira em empresas domésticas. E conforme essas quedas estão ocorrendo, assim, o que eu tô vendo é que esse negócio, a gente está com um risco muito grande aqui, mas quando a gente tem um aumento de percepção de risco, o retorno potencial dos ativos acaba destoando muito, né? O que eu comecei a perceber na minha carteira é que por mais que os ativos internacionais entreguem boas perspectivas de retorno, bom potencial de retorno, os do Brasil estão entregando 3 vezes mais, sabe? Na maioria dos casos, 2 vezes e meia, 3 vezes mais do que os americanos. Então o que eu tenho feito, e aí é o que a gente fala de diferença entre a alocação estratégica e a alocação tática, né? Que a gente faz desvio tático da estratégia. A minha estratégia de longo prazo consiste em ter uma carteira bem balanceada entre Brasil e exterior. Mas eu vejo o momento atual como uma oportunidade para mim, tá? E para o meu método de gestão de reduzir taticamente a exposição a empresas estrangeiras e aumentar a exposição a empresas brasileiras, porque realmente o retorno potencial nelas está muito grande na minha visão, quando a gente compara com as empresas americanas. Então, hoje, as empresas americanas já perderam participação de 6% na carteira, então hoje elas estão em 14% da carteira, enquanto o Brasil está representando 86%. E a minha ideia claro, conforme o cenário melhora, né, para as empresas brasileiras, também são alguns casos específicos, talvez fazer um desvio tático até mais agressivo de chegar a zerar as empresas estrangeiras para aproveitar de uma recuperação do mercado, uma reprecificação, pelo menos para condições normais, porque o preço de tela de hoje reflete algo pior do que o que a gente vê no cenário de juros, de câmbio, assim em diante. E aí depois normalizar de novo a carteira para alocação estratégica de longo prazo. Quer dizer, e é o quê? É 20,80? Tava 20,80, a minha ideia era ter mais, na verdade, quando a bolsa tava ali a 125, 130, a gente tava esperando a bolsa chegando a 150, mais ou menos. Minha ideia era entrar no ano eleitoral com, mais ou menos 60, 40, 65, 35. Desembarcar mais de Brasil. Desembarcar mais de Brasil, mas a questão eleitoral foi antecipada, né? O estresse de mercado. Então, mas vem comigo aqui. A estratégia era, no mínimo, 80% Brasil, 20% fora do Brasil. Legal. A Bolsa Brasileira ficou escancarada, pornograficamente barata, na percepção do Carlos, sobretudo em alguns setores e companhias. O que ele fez? Um desvio tático para não mais se nortear com essa relação 80-20 e aumentar a exposição ao Brasil, tamanho potencial de retorno. Aí muito investidor que nos ouve agora pode perguntar o seguinte, Carlos,
Mas e pensando em timing de mercado? Porque vem aí as eleições, 2022 é um ano de difícil leitura, a questão fiscal está bastante comprometida. Mesmo com todo esse potencial de retorno, se o Brasil demora a responder, se os ativos brasileiros demoram a dar o retorno para o investidor, nós não estaremos com um custo de oportunidade mais relevante ao abandonar a perspectiva de investimento estrangeiro? Porque muita gente pode se questionar sobre isso. Como é que você responde a esse argumento, Carlos? Perfeito. É um risco, né? Acho que primeiro vale pontuar. Assim, eu não tenho certeza, que se eu tivesse certeza, eu tava 100% em Brasil, né? E um papel só, né? Para aquele papel que todo mundo pergunta, não, qual que é o próximo porrada? Eu estaria 100% no nele. Cavalão. Mas assim, quando a gente mexe no cenário de probabilidades, então, efetivamente, de mercado, para mim, hoje, faz sentido correr esse risco do mercado ficar parado brasileiro, ficar de lado. Tamanha assimetria. Tamanha assimetria que eu tô vendo quando a gente compara com o mercado internacional. Então, assim, para mim, hoje, a Bolsa já precificou, já chegou num nível de eleição que eu esperava, né? Mais ou menos, assim, de certa forma. Então, para mim, hoje, faz muito sentido fazer esse movimento, né? Que, de certa forma, para quem olha de fora, fala, bom, você tá tomando mais risco, né? Mas quando a gente fala da distorção entre preço e valor, na minha visão, eu tô tomando menos risco, porque a gente tem bolsas americanas na máxima, qualquer surpresa negativa lá, a gente tende a ver uma correção, a gente tem juro longo a 1,5, né? Enquanto aqui a gente já tá com juro longo de 12. Então, para mim, a assimetria em relação risco-retorno hoje em Brasil é muito melhor do que em Estados Unidos, falando de curto prazo. De longo, as pessoas já sabem, a gente investe em Amazon, investe em Facebook. É claro que assim, o fundamento ele continua sólido, independente do cenário de mercado. Então, para mim, o timing hoje é bom, né? E, assim, claro que sempre acompanhando movimentos de preço e não movimentos de notícia para falar de timing, porque quando a notícia boa começar a aparecer, o preço já foi, né? A gente sabe que é assim que o mercado funciona. Então, a gente está olhando para a questão de timing também, mas eu acredito que hoje é um movimento que faz sentido, dada a simetria entre os papéis. Olha aqui, mandando um abraço para o Gabriel Augusto. Ele vai lá e coloca aqui no chat do YouTube: quem move o mercado são os big players. Faz sentido isso, Carlos? Sem dúvida que já fez muito sentido. Acredito que até continue fazendo, mas é um cenário que tende, no longo prazo, a ficar cada vez mais equilibrado com cada vez mais pessoas físicas na Bolsa. Só que, claro, né, a chance de coordenação que as pessoas físicas precisariam ter para mexer com mais estrutura no mercado é muito menor do que os investidores gigantescos, institucionais. Então faz sentido para você essa colocação do Gabriel Augusto aqui? São os big players mesmo que mexem com a parada? É claro, né? Assim, no curto prazo, com certeza, porque a gente está falando de fluxo, o fluxo precisa de volume, os big players são quem detém a maior parte do volume. Então, para onde eles vão, no curto prazo, o mercado tende a ir. Mas se você está operando com análise fundamentalista para o longo prazo, uma hora o big player vai olhar aquela distorção entre preço e fundamento e vai vir, o fluxo chega e você tem a convergência entre preço e valor, né? Então, sim, no curto prazo, o big player faz preço. E a gente vê até uma certa distorção no momento atual de mercado, né? Porque alguns dos big players aqui são os investidores estrangeiros. A gente tem um fluxo positivo estrangeiro em novembro, enquanto a bolsa está caindo, né? Então, assim, a gente tem big players, os institucionais brasileiros fazendo mais peso do que os estrangeiros nesse momento. Assim, Carlos, tem algumas pessoas aqui se movimentando, seja pelo WhatsApp da rádio, seja pelo chat do YouTube, para entender melhor a estratégia do fundo da rua, que é onde estão os R$10 mil originais desse projeto, que hoje, pelo fechamento de ontem, está em R$11.160. Como é que tá a pizza hoje? Você já antecipou um pouquinho aí, já que diminuiu a exposição internacional, tamanha assimetria brasileira. Hoje, como é que estão os pedaços da pizza, os 10 mil deles? Bom, Léo, hoje, então se a gente for falar de geografia, a gente já comentou aqui, 86% Brasil, 14% Estados Unidos, e dentro de Brasil, a nossa maior exposição setorial, que para mim é um setor defensivo, que eu já falei aqui algumas vezes, relação risco-retorno, uma das mais atrativas, é o setor de bancos, porque a gente tem múltiplo baixo, ganho com juros, e então esse setor representa mais ou menos 18% da nossa carteira hoje. A gente ainda tem uma exposição relevante em varejo através da Via só, tá? E a gente tem 11% da carteira em Via. Além disso, aí a gente tem muitos players separados. A gente tem uma posição relevante em construção civil, que dá 11% da carteira também distribuídos entre MRV, principalmente, Lavi. Outras posições que eu gosto bastante, tenho aumentado ao longo desses últimos dias, Panvel, a rede de farmácias, que eu posso explicar em outra oportunidade a tese. Boa. Inclusive, já faço a chamada no almoço de negócios de segunda-feira, eu vou falar sobre Panvel. Boa. Então, para quem quiser, a partir da 1h15 eu vou estar lá falando sobre Panvel. Movida é o outro player que eu gosto bastante, a gente tem uma posição relevante.
Sanepar é mais uma posição defensiva que a gente tem na carteira. Então, assim, em resumo, é uma carteira que ela é muito bem distribuída entre ativos mais agressivos e ativos mais conservadores. Se a gente for pegar de conservador, seria Estados Unidos, bancos e Sanepar, né, que é parte de saneamento. Isso vai representar mais ou menos uns 40% da carteira, e o restante está em ativos que acabam tendo um maior risco, ativos mais cíclicos, mas que, na minha visão, acabaram sofrendo bastante, algumas small caps, e por isso hoje fazem sentido para ter no portfólio. Carlos, deixa eu atender mais 2 ouvintes aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Tem que aproveitar o homem mesmo aqui, enche ele de pergunta. Ó. O Juliano Merlugo diz, fora do Brasil é igual a BDR? Ou seja, para investir fora, o ideal para você como gestor, Carlos, é fazer isso por meio dos BDRs, ou o ideal seria abrir conta direto em alguma corretora que viabilize investimento lá nos Estados Unidos sem qualquer intermediação? Perfeito. Assim, nos dois você vai ter a mesma exposição à rentabilidade do ativo, né? A grande diferença está no risco de contraparte, que a gente chama. Enquanto quando você está investindo nos Estados Unidos, você está comprando diretamente ações da empresa, então a contraparte é a empresa. Quando você está comprando BDRs, a contraparte é o banco que emitiu as BDRs. Assim, na prática, o risco de você ter uma inadimplência de contraparte através das BDRs, ele, só para não falar que é zero, ele é próximo de zero. Então, acaba sendo praticamente a mesma coisa. Mas é sempre bom, assim, se você parar para pensar, você ter dinheiro lá fora, porque realmente você está fora do risco Brasil de uma forma geral, né? Mas vale o destaque aqui, eu gosto, particularidade minha. Todas as ações que eu tenho estrangeiras, eu faço hedge cambial, principalmente nesse patamar de câmbio, né? Então, a gente não tem exposição cambial. Isso talvez seja mais fácil fazer no Brasil do que fazer no exterior. Ou seja, se o Carlos pega, por exemplo, 100 mil BDRs de Disney, ele vai lá e fica vendido em 100 mil dólares, certo? E 100 mil reais em dólar, na mesma proporção. Porque aí ele neutraliza a questão cambial e fica só no crescimento em que ele aposta para a companhia Disney propriamente dita. Em cenários em que o dólar está tão distorcido para cima, é uma senhora alternativa para você se proteger de possíveis quedas cambiais. Olha, muita gente ainda aqui. Queda da Magazine Luiza. Magalu tá R$11. Ó, vocês ouviram aí, ó? R$11. Magazine Luiza está custando R$11 na Bolsa Brasileira. E aí você falou de Via, 11% da nossa carteira está em Via. Tem algumas pessoas perguntando se não é mais interessante, pensando em consistência, qualidade de companhia, colocar mais Magalu e diminuir um pouco do peso de Via. O que você acha? Aí, assim, depende muito do perfil do investidor e claro que não tem resposta certa. Eu vou dar aqui a minha visão, tá? Quando a gente fala de Magalu caiu tanto quanto Via ao longo desse ano. Só que quando a gente vai fazer o modelo de Magalu, primeiro assim, é importante destacar que Magalu realmente é uma empresa que tem mais qualidade do que Via. Ela começou antes esse movimento, né? Ela é uma empresa mais redonda. Mas a Via está fechando esse gap que a gente chama, né? A Via está cada vez mais se aproximando da qualidade da Magalu. E quando a gente compara a questão de preço, assim, Magalu, no preço de hoje, ainda tem crescimento embutido no preço dela. E tem um crescimento razoável no preço dela embutido hoje. Via já não tem mais nada de crescimento, entendeu? Então, para mim, a margem de segurança de se investir em Via é maior do que a margem de segurança de se investir em Magalu. Claro que considerando que Magalu é sim uma empresa melhor do que Via hoje. Aquela questão, né? Não necessariamente a melhor empresa é o melhor investimento e não necessariamente uma empresa pior é o pior investimento. Isso vale muito na questão entre Via e Magalu, para mim, na minha visão, tá? Assim, o mercado de varejo, ele, na minha visão, é um mercado que está muito difícil, muito concorrido, com um cenário macro um pouco adverso. Então, quanto menos crescimento tiver embutido no preço da ação hoje, para mim, mais chance você tem de ganhar dinheiro do que em alguma que tem crescimento, que não seja o Mercado Livre, que é o ganhador dessa corrida aí, pelo menos a princípio. Vocês sabem que o que é bom dura pouco, né? Então, está chegando a hora de dar tchau. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Olha, agradecendo demais o carinho da sua companhia, o Gabriel Santana, o Juliano Merlugo, o Premium Taxi, o Leandro Dil, o Sabugo Trader, gostei de ver, hein, Sabugo? Quem mais aqui? O Gervásio Pente, o Marcelo Sunaga, rapaz, o Fernando Piveta, o Pensando Sobre, o Rodrigo Schmidt, o Hugo Leonardo, meu grande xará lá de Belzonte. Ei, Hugão, tamo junto. Ele falou aqui, ó, mudei a estratégia minha, indo quase 80% para BDRs e vendo o mercado americano andar.
Só que olhando a Bolsa Brasileira como tá, dá vontade de levar tudo nesse racional. Em linha com o que você colocou aqui, Carlos. Tá barato pra caramba, deu a louca no gerente. Carlão, muito obrigado. Mais um programa que passa voando, muita gente interagindo conosco e ainda dá tempo de você conhecer mais do trabalho do Carlos. Basta você acompanhar ou mirar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo neste humilde programa para você conhecer a Roa Asset Management, gestora que o Carlos fundou e por onde ele orquestra a estratégia dos 10 mil deles. Valeu, Carlão. Até a semana que vem. Valeu, Léo. Obrigado para quem estava acompanhando aqui a gente. Semana que vem estamos aí de volta. Espero que numa quinta-feira positiva, né? Porque tá difícil nessas últimas semanas. Mas, independente disso, estaremos aqui falando de conteúdos quentes ou trazendo teses de investimento. Até semana que vem e um abraço. Valeu, gente. Abraço. Até mais. Saúde, juízo, hein? Vem aí o Expresso da Tarde para você. Tchau. Viu só como seu tempo rendeu? Os 10 mil deles volta na semana que vem. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.